vou te fazer uma pergunta que a maioria das pessoas nunca parou para responder de verdade. O que é uma boa carteira de investimentos? Não é a que rendeu mais no ano passado, não é a que tem um nome mais sofisticado e não é a que montaram baseado no perfil de risco que você preencheu numa tela. Uma boa carteira é aquela construída para a sua vida, não para um perfil genérico. E hoje eu vou te mostrar exatamente o que isso significa na prática. Olá, investidor! Bem-vindo de volta ao nosso canal de educação financeira. A maioria das carteiras começa pelo lugar errado. Começa pelo produto. Qual fundo está rendendo bem? Qual CDB tem a melhor taxa? Qual ação está barata? Isso parece lógico, mas é uma armadilha. Porque produto sem estratégia não é carteira, é coleção. E coleção não protege você quando o mercado estressa. Não garante que você vai ter dinheiro quando precisar. E não faz o seu patrimônio crescer de forma consistente ao longo do tempo. Uma boa carteira começa por uma pergunta completamente diferente. Começa por: qual a função desse dinheiro na sua vida? Dinheiro tem função sempre. Reserva de emergência tem uma função. Aposentadoria tem outra. Patrimônio para deixar para os filhos tem outra completamente diferente. Cada função exige uma lógica de alocação distinta. Quando você mistura tudo no mesmo bolo, sem separar por objetivo, você cria conflitos internos na carteira que vão aparecer sempre no pior momento. Existe um jeito de organizar isso que eu uso com todos os meus clientes. Não é fórmula mágica, mirabolante, pelo contrário, é uma lógica simples. Toda carteira, independente do tamanho, precisa ter 3 blocos com funções distintas. Bloco 1, proteção. É o dinheiro que não pode correr risco nunca. Reserva de emergência, liquidez para imprevistos, capital que você pode precisar em 12 meses. Aqui não estamos falando de rentabilidade, estamos falando de segurança e disponibilidade. Esse bloco vai para renda fixa de alta liquidez, fundos caixa, CDB com liquidez diária ou outros ativos líquidos de baixa volatilidade. O tamanho desse bloco depende do seu perfil, mas ele precisa existir sempre. Bloco 2, mercado. É o coração da carteira. É aqui que o patrimônio cresce. Esse bloco tem um horizonte de médio e longo prazo. Você pode aceitar volatilidade porque tem tempo para se recuperar. Entra renda fixa de prazo mais longo, fundos multimercado ou de crédito, ações, ativos internacionais, entre outros. A composição depende do seu perfil de risco e do seu horizonte, mas o princípio é sempre o mesmo. Diversificação real entre classes de ativos que não se movem juntas. Bloco 3, o aspiracional, é o dinheiro que você pode correr mais risco porque tem um objetivo específico de longo prazo ou porque você tem capacidade financeira e emocional para isso. Private equity, ativos alternativos, posições mais concentradas, apostas temáticas. Esse bloco não existe em todas as carteiras, depende do tamanho do patrimônio e do perfil do cliente. Mas quando existe, precisa ser dimensionado com cuidado, porque aqui o risco de perda permanente é real. Você pode montar uma carteira perfeita no papel e ainda assim ela falhar, porque carteira não é estática. O mercado muda, sua vida muda, os seus objetivos mudam. E uma carteira que não é revisada regularmente vai saindo de alinhamento sem que você perceba. Vou dar um exemplo simples. Você define que quer 20% em renda variável. O mercado sobe forte, renda variável vai para 40% da carteira. Agora, você tem um risco maior do que o que você decidiu assumir, mas sem ter tomado nenhuma decisão consciente. Isso se chama desvio de alocação e ele acontece silenciosamente em toda a carteira que não é monitorada. Além do rebalanceamento, tem a questão dos gatilhos de revisão. Mudança de renda, nascimento de filho, venda da empresa, herança, divórcio. Cada um desses eventos muda a função do dinheiro na sua vida e, portanto, muda o que a carteira precisa fazer. Uma carteira que não acompanha a vida do cliente não é gestão, é administração passiva de recursos. E há uma diferença enorme entre as duas coisas. Tudo que eu descrevi aqui depende de uma coisa que não está na carteira. Depende de uma relação entre o profissional e o cliente. Porque para construir uma carteira alinhada à sua vida, o profissional precisa entender a sua vida. Não só o seu perfil de risco numa escala de 1 a 5, ou se você acha que é agressivo. Na verdade,
é que o próprio cliente não sabe direito o seu perfil de risco. O profissional precisa entender os seus objetivos, os seus medos, seus planos, sua família, sua empresa, sua saúde financeira completa. Esse nível de entendimento não acontece numa reunião de 30 minutos. Acontece ao longo do tempo, com recorrência, com conversas que vão além dos números. E é por isso que o modelo de gestão de patrimônio que eu defendo é baseado em acompanhamento contínuo, não em transação, em relação. O gestor que só aparece quando tem produto novo para oferecer não é parceiro, é vendedor. E para um patrimônio relevante, o que você precisa é de parceiro. Então, resumindo o que a gente viu hoje, uma boa carteira começa pela função do dinheiro, não pelo produto. Ela tem 3 blocos com lógicas distintas: proteção, mercado e aspiracional. Ela deve ser revisada regularmente e acompanha as mudanças da sua vida. E ela depende de uma relação de confiança e continuidade com o profissional que te acompanha. No próximo vídeo, eu vou entrar num ponto que muita gente ignora: como funciona a gestão de patrimônio no modelo de FII fixo, o que muda na prática para o cliente e por que esse modelo existe. Se isso faz sentido para você, se inscreva no canal e compartilhe com quem precisa entender mais sobre uma boa carteira de investimento.